Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Palavras que cortam como espada, que rasgam qualquer ilusão e derrubam qualquer religiosidade superficial. E a pergunta, que ecoa até hoje, muitas vezes ignorada, é: por que Deus vai rejeitar tantos que pensavam estar salvos? Por que tantos que vivem dentro da igreja, que cantam, que oram, que servem, vão ouvir naquele dia a sentença mais assustadora da eternidade? Nunca vos conheci? Sabe, isso não é só um detalhe bíblico. Isso é uma bomba espiritual que a maioria ignora. Porque é muito mais fácil se apegar a um Deus que só fala de bênçãos, de conforto e de promessas, do que encarar o fato de que milhões que se dizem cristãos estão completamente enganados sobre sua própria salvação. E se você acha isso pesado, difícil, incômodo, então você está começando a entender exatamente o que Jesus queria que você sentisse quando falou isso. Era para te estremecer. Era para te acordar. E não sou eu que estou dizendo. Não são teólogos modernos. Não são doutrinas humanas. Foi Jesus quem disse. E foi Lutero quem gritou ao mundo, no meio de uma igreja corrompida, vendida e falsa, que muitos estavam caminhando felizes, diretamente para o inferno. E acredite, essa realidade não mudou. Só ficou mais disfarçada, mais sutil, mais maquiada, e por isso muito mais perigosa. Então, se você acha que está tudo bem só porque frequenta uma igreja, só porque canta no louvor, dá oferta ou repete as palavras certas, esse vídeo é para te confrontar, porque pode ser que você esteja na fila dos que ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E eu não estou aqui para te agradar, nem para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui para te falar a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que a maioria não quer mais ouvir. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender o que a Bíblia revela sobre isso, o que Martinho Lutero viu nas Escrituras, e que até hoje muitas igrejas escondem. E mais importante, você vai entender como não ser enganado, como não ser rejeitado, como garantir que sua vida está de fato nas mãos de Deus. E no final, eu vou te apresentar também um conteúdo que pode transformar sua caminhada espiritual. A nossa formação de discípulos, um treinamento completo para quem quer viver o evangelho genuíno e estar pronto para qualquer coisa que vier. O link está na descrição. Agora, se você tiver coragem, continua comigo, porque talvez isso seja o alerta mais sério que você já ouviu na sua vida. Se você acha que essa é uma mensagem exagerada, então talvez nunca tenha parado para ler com atenção o que Jesus disse em Mateus 7. Ali está escrito, de forma clara, direta e sem espaço para interpretação rasa: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, por acaso não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebe o peso disso? Ele não está falando de ateus. Não está falando de pagãos. Não está falando de quem rejeitou a fé. Ele está falando de gente religiosa, de pessoas que usaram o nome dele, de pessoas que fizeram ministério, que se envolveram com coisas espirituais, que aparentemente viveram uma vida cristã, e ainda assim serão rejeitadas. E sabe por que isso é tão assustador? Porque isso revela que não é o ativismo religioso que salva, não é pregar, não é cantar no louvor, não é expulsar demônios, nem operar milagres, não é estar dentro da igreja que garante salvação. Sabe o que Jesus disse que diferencia os que entram dos que ficam de fora? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E é aqui que muita gente se perde. Porque fazer a vontade de Deus não é simplesmente seguir uma lista de atividades religiosas. É viver uma vida inteira submissa à palavra. É renunciar a si mesmo todos os dias. É crucificar a própria carne. É odiar o pecado. É amar a santidade. É viver uma vida de arrependimento constante. E me diga, quantas igrejas estão ensinando isso de verdade hoje? Martinho Lutero olhou para a igreja do seu tempo. Uma igreja cheia de rituais,
cheia de rezas, cheia de indulgências, cheia de aparência, e percebeu que milhares estavam dentro dos templos, achando que estavam comprando o céu, quando na verdade estavam marchando diretamente para o inferno. E se você acha que isso ficou no passado, se engana. Hoje a situação é ainda pior, porque o diabo percebeu que não precisa mais destruir a igreja, basta enchê-la de gente vazia. E sabe qual é a armadilha mais sutil? Muitos estão tão confiantes nas suas próprias obras, no seu próprio padrão de cristianismo, que não percebem que o coração deles nunca foi realmente entregue a Deus. Fazem tudo, menos viver para a glória dele. Fazem tudo, menos se santificar. Fazem tudo, menos obedecer de fato. E aqui está uma das maiores tragédias espirituais da nossa geração: a falsa graça. Uma graça barata, diluída, que promete salvação, sem arrependimento, céu sem cruz, reino sem renúncia e comunhão com Deus sem santidade. Uma graça que não transforma ninguém, não confronta ninguém, não gera frutos de obediência, mas que faz milhões se sentirem confortáveis no caminho que leva ao inferno. E sabe o que é mais assustador? Isso não começou no mundo. Isso começou dentro da igreja. Pastores que pararam de pregar sobre pecado porque dá menos audiência. Igrejas que trocam a palavra pela performance, pelo entretenimento, pelo espetáculo. Cultos que parecem mais shows do que encontros com Deus. E no meio disso tudo, pessoas sendo enganadas, acreditando que estão bem com Deus, enquanto estão completamente distantes dele. Martinho Lutero gritou contra isso há mais de 500 anos. E sabe o que ele viu? Que a maior prisão espiritual não estava no mundo. Estava dentro dos templos. Homens que negociavam perdão, vendiam salvação, trocavam a eternidade por moedas. E hoje, embora o cenário pareça diferente, a essência do problema é a mesma. Pregam sobre prosperidade, mas não pregam mais sobre santidade. Falam sobre vitória, mas não falam sobre cruz. Falam sobre bênçãos, mas escondem que o caminho é estreito e apertado. E com isso, milhões se tornaram consumidores de religião, mas não discípulos de Jesus. E você precisa entender algo muito sério. Deus não se impressiona com sua frequência na igreja, com seus dízimos, com suas atividades no ministério. O que ele olha é se há vida, se há fruto, se há transformação real. Jesus foi claro em João 15. Todo ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. E o que é fruto? Não é ativismo, é vida santa, é obediência, é renúncia, é arrependimento diário, é amor à verdade, é fome pela presença de Deus. O problema é que muitos querem um Salvador, mas rejeitam o Senhor. Querem o Jesus que salva, mas não querem o Jesus que governa. Querem um Deus que abençoa, mas não querem um Deus que manda, que disciplina, que exige santidade. E é exatamente por isso que naquele dia muitos vão ouvir: afastem-se de mim, porque vocês nunca me conheceram. Sabe qual é a grande raiz de tudo isso? O desprezo pela vontade de Deus. Jesus deixou claro: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso não é opcional. Isso não é sugestão. É a linha que separa os salvos dos rejeitados. E aí vem a pergunta que muita gente evita responder: o que de fato é fazer a vontade de Deus? Não é só frequentar a igreja. Não é só se envolver em ministérios. Não é ser dizimista, nem carregar uma Bíblia debaixo do braço. Fazer a vontade de Deus é viver exatamente como Ele ordenou. É odiar o pecado como Ele odeia. É amar a justiça como Ele ama. É lutar diariamente contra a sua própria carne, suas vontades e seus desejos. É se posicionar contra o sistema desse mundo, mesmo que isso custe rejeição, perseguição e renúncias dolorosas. E é aqui que muitos tropeçam, porque querem a bênção, mas não querem a obediência. Querem o favor de Deus, mas não querem viver segundo seus princípios. Querem ir para o céu, mas não querem abandonar o adultério, a pornografia, a mentira, a fofoca, a soberba, o orgulho, o amor ao dinheiro
e os pecados escondidos. E Deus está olhando. Ele vê o que ninguém vê. Ele sonda os corações. Ele não se impressiona com quem sabe falar bonito, com quem decora versículos, com quem canta alto no culto. Se o coração não está alinhado com Ele, se não há arrependimento real, se não há transformação, então não há salvação. É simples. Assim, Lutero entendeu isso quando leu em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Não é viver por aparência, não é viver por rituais. É viver por uma fé viva, ativa, que gera obediência, transformação e santificação. E foi isso que ele viu ser completamente ignorado pela igreja do seu tempo. E se você olhar com honestidade, verá que não é muito diferente hoje. A diferença é que agora o engano é mais bem maquiado. Tem luzes, palcos, músicas, eventos, seguidores, plataformas. Mas, muitas vezes, não tem presença, não tem cruz, não tem renúncia e não tem santidade. E é por isso que esse alerta é tão urgente. Porque se você acha que está seguro só porque faz parte de uma igreja, mas vive na prática da desobediência, do pecado, da vida dupla, então você está mais perto da rejeição do que imagina. E sabe qual é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer? Grande parte do sistema religioso moderno se tornou cúmplice desse engano. As igrejas lotam, os cultos explodem de público, os templos são gigantescos, os shows são profissionais. As redes sociais estão cheias de conteúdos que parecem espirituais. Mas, no fundo, muitos estão vendendo uma ilusão. Uma falsa sensação de salvação. Sabe por quê? Porque é mais fácil manter as pessoas confortáveis do que levá-las ao arrependimento. É mais rentável pregar sobre vitória, prosperidade e realização pessoal do que falar sobre cruz, renúncia, santificação e juízo. E enquanto isso, multidões vão sendo alimentadas por um evangelho diluído, superficial e corrompido, que não salva ninguém. Martinho Lutero viu isso em sua época. Ele enxergou um sistema religioso podre, que vendia o céu em troca de moedas, que manipulava a fé das pessoas, que iludia multidões com falsas garantias espirituais. E quando ele se levantou contra isso, foi chamado de louco, de rebelde, de herege. Foi perseguido, ameaçado e quase morto. Tudo porque teve coragem de dizer o que poucos dizem até hoje. Nem todo mundo que está na igreja está salvo. E hoje não é diferente. O sistema aprendeu a se disfarçar. Não vende mais indulgências em papel, mas vende experiências vazias. Vende promessas sem base bíblica. Vende palavras que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. E o pior, muitos estão tão cegos, tão adormecidos espiritualmente, que nem percebem que estão sendo enganados. Aqui vai uma verdade que dói. O diabo não precisa tirar você da igreja para te perder. Ele só precisa te manter dentro dela, vivendo uma fé falsa, uma vida religiosa de aparência, sem transformação, sem obediência, sem arrependimento e sem frutos. E sabe o que é mais triste? É que muitos vão descobrir isso quando já for tarde demais. O palco está montado, as engrenagens do engano já estão funcionando. E se você não acordar agora, pode ser que naquele dia você ouça: nunca vos conheci. Agora, deixa eu te perguntar, olhando nos teus olhos, do jeito mais sério que eu posso. Você tem certeza que Deus te conhece? Eu não estou perguntando se você conhece a Deus, porque saber quem Ele é, saber versículos, frequentar a igreja, isso até o diabo faz. A pergunta é: Deus te conhece? E sabe qual é o maior sinal de que Deus conhece alguém? Fruto. E fruto não é quantidade de ministério, nem quantas vezes você vai ao culto, nem quantos versículos posta no Instagram. Fruto é transformação, é vida limpa, é arrependimento genuíno, é sede pela presença, é fome pela palavra, é guerra declarada contra o pecado, é viver uma vida que grita para o mundo que você pertence a Jesus, não só no domingo, mas todos os dias da sua vida. Porque deixa eu te dizer uma verdade dura: se você não luta contra o pecado, você já perdeu. Se você não odeia aquilo que Deus odeia, se você não sente dor quando erra, se sua consciência não te esmaga quando você peca, isso é um sinal muito claro de que algo está extremamente errado na sua caminhada espiritual.
E o mais assustador é que muitos já se acostumaram com esse estado. Se tornaram profissionais da fé. Sabem quando levantar a mão, quando dizer amém, quando se emocionar no louvor, quando chorar no apelo. Mas quando ninguém está vendo, vivem exatamente como o mundo. E Deus vê. Deus vê o que os olhos humanos não veem. E é exatamente por isso que naquele dia, muitos vão se surpreender. Porque ouvirão: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Martinho Lutero entendeu isso quando percebeu que a religião de sua época era vazia, mecânica, corrupta, falsa. E ele decidiu quebrar esse sistema, mesmo que isso custasse tudo. Hoje, Deus está levantando uma geração que não quer mais performance, não quer mais maquiagem espiritual, não quer mais engano. Quer a verdade, quer a presença, quer santidade, quer o céu, mesmo que para isso precise abrir mão de tudo, aqui na terra, porque no fim, tudo se resume a uma escolha. Ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para agradar a si mesmo e ao mundo. E quem escolhe o mundo, perde o céu. Quem escolhe o conforto, perde a eternidade. Quem escolhe a própria vontade, perde a vontade de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é a coisa mais séria da sua vida. A verdade, nua e crua, é essa. Muitos que estão hoje dentro da igreja não estarão no céu. E isso não é sensacionalismo, não é terrorismo espiritual, é Bíblia. É a própria boca de Jesus dizendo. E talvez, enquanto você assistia esse vídeo, o Espírito Santo já foi te mostrando, te lembrando de coisas, de pecados, de escolhas, de áreas na sua vida que estão completamente fora da vontade de Deus. E sabe por quê? Porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele ainda está te dando mais uma chance. Mais uma. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa chance não vai durar para sempre. O tempo da graça está correndo. O relógio do céu não para. E se você continuar brincando com a sua salvação, se continuar achando que só a frequência na igreja te garante algo, vai descobrir naquele dia, da pior forma possível, que estava enganado. Porque não é sobre fazer parte de uma instituição. Não é sobre ter um cargo. Não é sobre ter ministério. Não é sobre quantas vezes você foi ao culto. É sobre se Jesus realmente governa a sua vida. É sobre viver crucificando sua carne, odiando o pecado, se santificando, buscando a presença, se arrependendo diariamente, até o último suspiro. E se esse vídeo está te apertando por dentro, não é por acaso. É Deus te chamando, Deus te sacudindo, Deus te arrancando da zona de conforto, Deus te dizendo: acorda enquanto ainda dá tempo. Porque o tempo vai acabar. E naquele dia, ou você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Ou vai ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E não existe meio termo. Por isso hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de rasgar o coração. Hoje é dia de colocar sua vida no altar e dizer: Deus, me perdoa, me limpa, me restaura, me transforma. Faz de mim um verdadeiro discípulo. Custe o que custar. E se você entendeu essa mensagem, se ela te despertou, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Aqui não tem pregação de conforto, de ilusão, de tapinha nas costas. Aqui é palavra pura, sem filtro, sem maquiagem. Aqui é confronto, é Bíblia, é chamado para o céu. E se você quer dar um passo a mais, se você quer entender como viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, o link está na descrição. A formação de discípulos está lá, pronta para te capacitar, para te preparar espiritualmente, porque você não foi chamado para ser só mais um no meio da multidão. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas. Que Deus te desperte, que Deus te sacuda, que Deus te salve, antes que seja tarde.